A partir de agora, você vai ouvir o programa Já é a Última Hora, com o nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala e vos cumprimenta sou eu mesmo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é o pastor Eduardo Santos com mais um quadro, Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Muito obrigado você nessa programação, já é a última hora, pela www.radiofilhodedeus.com.br ou pelo YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Falando sobre o jejum. Meus irmãos e irmãs do Brasil e do exterior, vamos falar num assunto interessante, vamos tirar o carrapicho das ovelhas. Vamos falar sobre o jejum mais uma vez. Eu estive dando ensinamento sobre o jejum, explicando os irmãos aí, que às vezes trabalha no pesado, né? E vai trabalhar de manhã. E como é bom você poder levantar um jejum ali de manhã cedo, às 5 da manhã, no primeiro ônibus, no trajeto que você vai para o seu trabalho. A 1 hora e meia, você pode entregar, ou pode jejuar até na hora do almoço. E também para aquelas pessoas que têm algum tipo de problema, tem que tomar aquele remédio, é muito forte, estômago vazio, jejum 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, Deus te abençoe. Mas não se aplica aos irmãos que estão aí, principalmente trabalhando pela obra, ou que está parado, ou fim de semana à toa, ou um feriado, você pode jejuar até 3 horas da tarde, 6 da tarde. Irmãos, pensa assim, quanto mais jejum, mais poder de Deus. Quanto menos jejum, menos poder de Deus. Claro que tem as irmãs que estão aumentando, eu entendo, os irmãos que estão enfermos, tem enfermidade, toma remédio de uso contínuo, cada caso é um caso. Mas tem irmãos aí que é forte igual um touro, forte como um leão, e tem tempo de jejuar, e faz aquele jejumzinho ali, de 1 hora, de 2 horas, é muito pouco, irmão, você não tem desculpa não. Faz um jejum, até 3 da tarde, até depois do culto. Tem irmãos aqui na sede, não vou citar o nome, irmãos e irmãs, e constantemente estão entregando o jejum no domingo, que estão folgados, depois do culto. Claro que eu não vou dizer que isso não pode estar divulgando. Então, vamos deixar de fazer aquele jejum preguiçoso, você que tem saúde, você que tem tempo, larga de namorar o fim de semana e faz um jejum aí no mínimo até 3 horas da tarde, 6 da tarde, até depois do culto. Tem cristão que estão me ouvindo, eu te pergunto, você já fez jejum até depois do culto? Eu acredito que a maioria não. Daí vai expulsar demônio, não sai nem faísquinha de fogo e ele fica lá rindo de você. Então, a caça de demônio que sai pela oração e pelo jejum. Já que eu falei tirando esse carrapicho das ovelhas sobre o jejum, a importância de orar sem cessar. Vamos tirar mais um carrapicho nas orações. Irmãos que estão me ouvindo, orar à meia-noite, às 6 da manhã, às 6 da manhã, ou melhor, às 6 da tarde, ou meio-dia. Vamos clamar junto. A oração para nós orar junto. Tem irmãos e irmãs que só ficam ouvindo e não oram. Tudo bem, você está no trabalho, a oração está lá, você não pode estar orando. Às vezes a irmã está fazendo alguma coisa na cozinha, isso aí é justificável, né, irmão? Mas tem gente que coloca lá, o que o pastor, ouvir a oração do pastor, ora junto comigo, vamos orar junto, orar e sem cessar. Então vamos orar, e falando de oração também, tirando esse carrapicho das ovelhas, não se esqueça de apresentar os alimentos, quando você for comer na oração, pedir a Deus a proteção de manhã quando você vai sair. Então vamos orar, não orar sem cessar isso. Apresentar o alimento. Tem gente que nem faz isso. Gente que vai sair de casa, não pede a Deus, Jesus me cobre com teu sangue. Tem gente que fala que orar o dia inteiro, orar toda hora é em vão pro rebelde, em vão pra você que está no pecado. Vamos tirar esse carrapicho das ovelhas, irmão. Vamos jejuar o tanto que você suporta. Vamos orar a cada momento, a cada instante, apresentando os alimentos, apresentando a família. Seu filho vai ali, pro colégio, você ora em favor dele. Jesus cobre com teu sangue, meu filho, Jesus.
Você vai sair de carro, Jesus me cobre com teu sangue, me dá o livramento. Vai entrar no ônibus, no avião, da mesma forma. Então vamos largar de ser crente preguiçoso. Vamos parar com esse negócio que essas igrejas mundanas aí tá falando que não precisa orar o dia inteiro, todo dia. Precisa sim, irmão, todo dia ainda tá pouco, o dia inteiro ainda tá pouco. É orar e sem cessar. Então eu tô tirando esses dois carrapichos das ovelhas. O comportamento da criança na igreja. O último carrapichinho aqui que eu vou tirar é o carrapicho das criancinhas. Criança tem que orar e jejuar. Bota pra orar, bota pra jejuar. Quando você tá orando lá, você vai lá e coloca teu filho pra orar na igreja. Bota de joelho lá, vai orar. Porque é de pequenininho que você aprende a fazer a coisa correta. Então vamos tirar esse carrapicho também. Tá com dó das crianças. Ensina a orar. Ensina a jejuar, igreja. Você tem que ensinar teu filho também. Tua filha também. Amém? E assim ele vai se aproximando de Deus. Vai se aproximando mais aí do nosso Deus. E outra coisa, irmãos ou irmãs que tem crianças pequenas, que vai fazer a obra, ensina a ficar quietinho, sentadinho no banco. Você vai pregar, você vai fazer o louvor, as crianças ficam grudadas em você lá, não. Ó, vai ficar sentadinho aí, vendo a mãe, a avó, o avô, sei lá o que você é, e fazendo a obra. Não deixa ficar lá na frente atrapalhando não, fuçando nas coisas da igreja não. Por que eu tô falando isso? Esses dias tivemos um prejuízo aí na sede. Nós temos um pequeno estúdio e a tranca está estragada. Vou dar um jeito de arrumar essa tranca urgente. Nós temos um notebook para transmitir o culto lá da sede. Se você prestar bem atenção, esses últimos dias não teve transmissão na rádio, lá na sede. Por quê? Porque alguém mexeu no notebook lá e deve ter deixado cair e ele está lá, estava aberto lá na pancada que ele recebeu. Não sabemos quem foi, não vimos, quem viu não falou nada, mas com certeza possa ser que seja uma criança. Então vamos cuidar das coisas de Deus. Levamos um prejuízo, peguei o notebook hoje e eu tenho diversas reclamações de crianças que não se comportam na igreja, que fuça nas coisas da igreja. E o pai, a mãe, você que é responsável pela criança, se você é um pregador do evangelho, ensina a ficar sentadinho esperando você pregar, você fazer o louvor, você louvar. Ensina a ficar lá sentado na cadeira. Amém? É só você ensinar. Deixa Deus te usar aí. Pode corrigir teu filho na igreja. Eu acho bonito, eu acho feio. Deixar fazer o que quer. Então, é isso que eu tô falando aí. Então você vamos tirar esse carrapicho da igreja. Ensina teu filho, teu sobrinho, sei lá o que é seu, a respeitar a igreja, as coisas da igreja, a norma da igreja. Ensina a jejuar a criancinha. Ensina a orar. É muito pequenininho, então ensina a orar. Ensina a dobrar o joelho na igreja, ter aquele hábito de oração. E não deixa ficar andando para lá e para cá na igreja bagunçando não, que é feio. E Deus não está nisso. Então aquilo que eu estou vendo, que chega aos meus ouvidos, eu vou tirar o carrapicho aqui. Se não resolver, vou chamar no escritório. O pastor também aí pode chamar no escritório aí, em qualquer lugar do Brasil ou fora do país, nas IPFDs. E tira o carrapicho, chama a pessoa e fala, ó, tá difícil. É muito difícil aí, teu filho, teu neto, sei lá o que é. Tá bagunçando na igreja, tá atrapalhando. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Então tô tirando o carrapicho das ovelhas. Amém? Tá aí, esses itens aí, foi inspirado pelo Espírito de Deus. Já voltamos aí e vamos tirar mais algum carapichinho ou desmascarar mais uma falsa doutrina. Muito obrigado você do Brasil, muito obrigado você de todo o globo. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Você acabou de ouvir o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. A qualquer momento estaremos de volta. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina.